Não, pastor, eu não preciso pedir perdão, sabe por quê? Porque Deus conhece o meu coração. Não preciso procurar aquela pessoa. Será que você já ouviu alguém dizer: ah, pastor, o que importa é que eu esteja em paz com Deus, o resto, se dentro da minha casa eu estou vivendo um inferno com o meu marido, com minha esposa, com os filhos, no meu trabalho, é uma confusão generalizada, o importante é que eu esteja em paz com Deus, ou até mesmo, o Senhor sabe e conhece as intenções do meu coração. Eu não preciso me justificar, eu não preciso de ninguém, eu me resolvo. A gente já ouviu isso, eu não sei você, mas eu já ouvi algumas dessas frases por aí. Mas a pergunta que eu quero trazer para a nossa reflexão essa noite é: será que Jesus concordaria com isso? Porque muitas vezes as pessoas que falam isso, queridos, eu sei que existe sinceridade no coração delas. Mas, e eu tenho falado disso muitas vezes aqui, mas será que a gente está interpretando a palavra a partir do que de fato a palavra diz, ouvindo Deus a partir do que Deus quer dizer, ou a gente está formatando Deus, a sua palavra, a sua vontade, com base nas nossas preferências, nos nossos gostos? E será que Jesus concordaria com esse tipo de pensamento? E é por isso que eu quero ler com você nessa noite o texto de Mateus capítulo 5, apenas 2 versos, que dizem assim: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Irmãos, esse texto aqui tem tudo a ver com... Pastor, mas não tem nada a ver com adoração? Irmãos, tem tudo a ver com adoração. Se o nosso Deus é um Deus relacional, se o nosso Deus, ele fez todas as coisas justamente porque Ele queria se relacionar, não que Ele precisasse disso, mas que Ele quis. A Bíblia diz que no Éden, antes do pecado entrar no mundo, Adão tinha um encontro na viração do dia com o próprio Deus. Deus aparecia, irmãos, e vivia uma intimidade com Adão que infelizmente foi perdida depois, por conta do pecado. E se isso não fosse suficiente, Deus então sentencia Adão, Eva, toda a humanidade agora, cumpre aquilo que havia prometido, que de fato Adão morreria, não fisicamente naquele momento, mas espiritualmente. Apesar de não ter havido condenação, houve uma coisa que é muito pior, queridos, que é separação. E essa separação foi causada pelo pecado. E agora o pecado nos coloca contra Deus. Agora o pecado nos coloca uns contra os outros. Agora o pecado condena o Filho de Deus. Mas o Senhor, na cruz do Calvário, venceu a morte e nos concede do seu Espírito, que nos reconcilia com Ele e também nos reconcilia uns com os outros. E é por isso que isso tem tudo a ver com a adoração. Vai muito além, irmãos, de simplesmente cantar no domingo à noite. Mas eu não posso olhar para esse texto de modo isolado. Eu tenho que entender que esse texto faz parte de um contexto maior, que é o Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, versos 23 e 24 que nós lemos, está inserido ali. Se você ler o capítulo 5, 6 e 7, você vai ver um dos maiores e mais conhecidos sermões de todos os tempos, um dos maiores discursos de todas as épocas. Jesus trazendo agora a identidade desse habitante do reino que ele veio inaugurar. Em outras palavras, se você lê o Sermão da Montanha, não se trata de ordenanças, de comportamentos que agora Jesus espera que a gente tenha para sermos pessoas melhores, mas é de fato como a gente vive agora. Quem participa desse reino
quem teve os seus olhos abertos para a realidade da fé, quem se arrependeu dos seus pecados, quem creu no Senhor Jesus e foi salvo, agora necessariamente precisa viver dessa forma. Esse é o resumo do Sermão da Montanha. É a nova identidade que habita no meu DNA agora, que foi salvo, que foi redimido pelo sangue de Jesus, é quem eu sou. Não se trata daquilo que eu preciso fazer. E isso daqui, irmãos, a gente vai sair daqui essa noite sendo confrontado a fazer algo. Mas mais do que isso, eu quero que você reflita que não se trata apenas de algo que você precisa fazer para que a sua adoração seja aceita diante de Deus. É parte da sua identidade, é quem você é em Cristo. E você e eu somos reconciliadores. Se a gente olhar para o Sermão da Montanha, Jesus vai falar coisas muito difíceis de entender e de praticar, e que, irmãos, sendo bem sincero, se a gente fizer isso só numa tentativa isolada de querer ser melhor, a gente não vai conseguir. Mas se a gente confiar no Senhor e crer que tudo isso que Ele está nos dizendo é possível pelo poder regenerativo, transformador do Espírito Santo, nele nós somos mais que vencedores. Então, quando nós olhamos para o Sermão da Montanha, a gente entende que é a nossa identidade, que é a maneira como nós vivemos. Mas, antes um pouco da gente falar sobre o que nós devemos fazer antes de entregar nossa oferta e por que isso é relevante, Jesus, no verso 20, ele diz algo para aquelas pessoas que estavam escutando ele ali. E que naquela época certamente foi algo muito disruptivo. E no verso 20 ele diz o seguinte: pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então por que Jesus eleva o padrão? Por que Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que têm fome e sede, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados? Por que Jesus quer que eu e você, nós sejamos sal, luz do mundo? Por que Jesus está subindo a régua? Por que Jesus quer que a gente, de fato, brilhe a luz de Cristo, irmãos? Por causa disso. Porque se a nossa justiça, e quando você lê justiça, entenda, a justiça significa a maneira como eu me relaciono com Deus e a maneira como eu me relaciono com os outros. Se a nossa maneira de se relacionar de forma vertical e horizontal não for superior à dos fariseus, a dos saduceus, a dos mestres da lei, nós não iremos herdar o reino dos céus. E quando você olha para esses homens, eles eram a maior figura espiritual dessa época, queridos. Homens letrados na palavra, homens que aparentemente adoravam a Deus em espírito e em verdade, mas está aí o problema. E é por isso que Jesus toca na ferida, é por isso que Jesus, ele vai mais fundo, porque a maneira como esses homens adoravam era uma maneira superficial, era uma adoração rasa. E saiba de uma coisa, Deus não te criou para você viver no raso, Deus te criou para você ir às profundezas. É por isso que o apóstolo Paulo diz, ó, profundidade do conhecimento, bem como da riqueza de Deus. Esse Deus infinito, esse Deus grandioso, nos fez para viver à luz de um propósito grandioso e de um propósito infinito e de uma adoração profunda. Jesus olhava para os fariseus e falava assim, olha, eles cantam bem, eles adoram, eles oram bem, mas o máximo que eles vão ter é os aplausos das pessoas. Porque a verdadeira adoração não é da maneira que eles estão fazendo, não é superficial, não é rasa. A fé que Deus espera de mim e de você não é algo raso, porque raso eles tinham, e sabe de uma coisa, não servia. Para Deus, irmãos, fé rasa não serve. Para Deus, irmãos, compromisso raso não serve. Deus deseja que a gente se aprofunde mais. Porque, afinal de contas, raso por raso ele tinha. E ele não entregou a sua vida por mim e por você
para ter algo raso da nossa parte. E Deus continua ainda no Sermão da Montanha, ele fala algo que incomoda, mais ainda. E eu vou voltar no texto do verso 23 e 24, mas vamos continuar aprofundando aqui o entendimento sobre o que Jesus a importância disso. Por que eu preciso me resolver com as pessoas? Por que eu preciso ser esse reconciliador? Pastor, é muito mais fácil amar quem ama a gente. É mentira? Não, é verdade. É mais fácil, irmãos, a gente querer o bem, quem quer o bem da gente. Os discípulos, ouvindo Jesus no Sermão da Montanha, sabiam disso. E Jesus diz, olha, fazer isso é fácil. E fazer isso, os ímpios fazem, os pagãos fazem, mas vocês, cidadãos do reino de Deus, vocês que são a igreja do Senhor Jesus, que são a noiva de Cristo, que são alvo do amor redentivo, crucificado na cruz, que serão lavados pelo sangue carmesim, vocês que agora serão templo do Espírito Santo, não dá para viver esse relacionamento superficial de troca com os outros, porque quem faz isso é ímpio, é pagão. E aí, irmãos, o que é que o texto nos ensina? Entendendo que, de fato, não dá para viver na superfície, entendendo que, de fato, não dá para gostar só quem gosta da gente, entendendo que Jesus nos chama para algo superior. E tenha isso em mente. A gente vai falar mais sobre isso, eu não vou me antecipar, não. Mas a primeira coisa que Jesus quer nos ensinar essa noite, a partir do texto que nós lemos, de Mateus capítulo 5, que eu e você conhecemos muito bem, a dinâmica é muito simples, é um adorador diante do altar para entregar sua oferta. Jesus diz, deixa a oferta diante do altar, resolve aquilo que tem para resolver com seu irmão, volta e entrega a oferta. A primeira coisa que Jesus tem a nos ensinar é que a verdadeira adoração começa antes do altar. E aí o texto vai dizer, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, mas não foi algo que aconteceu ali naquele momento. Você se lembrou. Ou seja, Jesus usa um verbo aqui no passado. Se você se lembrar de algo que aconteceu, seja na sua família. E eu vou trazer aqui, talvez, os ambientes que eu e você mais encontramos conflitos. Mais encontramos separação, desavença, problemas. A família é um desses ambientes. Marido brigando com a esposa briga com o marido. Mas quando eu falo desentendimento, irmãos, não é algo pontual, não é algo esporádico. Famílias que têm isso no seu, já faz parte da família. Os filhos já não lembram, olham para os pais, já não lembram a última vez que eles viram um carinho, um afeto, é afronta o tempo todo, é um disputando poder com o outro. Filhos que não respeitam seus pais, pais que não estão conseguindo educar os seus filhos. Se você se lembrou disso, ou se lembrou de alguém, outro ambiente, irmãos, que é extremamente comum nós encontrarmos desavenças, coisas que têm que ser resolvidas, é dentro da igreja. Irmãos que caminham junto conosco no ministério, irmãos que caminham junto conosco aqui dentro, e que talvez houve alguma interrupção no relacionamento, houve algum atrito, houve alguma ofensa intencional ou não intencional, uma brincadeira. Esse se lembrar de alguém envolve todos esses ambientes. Talvez um terceiro ambiente, amizades que não necessariamente são da igreja, lá fora. Pessoas que você já não se relaciona mais por algum motivo, te fizeram mal e que até hoje você não supera, você lembra com um peso no coração. E aqui, irmãos, não se trata se você é o ofensor ou se você foi o ofendido.
Mas se você se lembrar de alguém, é isso que Jesus está falando, problemas de relacionamento que envolvem dinheiro, sabe, aquele pedido de me empresta um dinheiro e que talvez era alguém próximo de você e você fez isso pensando que iria ajudar a pessoa não conseguiu honrar com a sua palavra e a partir daquele momento você rompeu laços. Talvez no seu trabalho você esteja vivendo também, convivendo com pessoas com quem você teve um conflito, um atrito. E talvez você está igual aquelas frases, você está citando aquelas frases que a gente mencionou no início. Pastor, realmente tem alguém lá em casa, mas quer saber, eu estou em paz com o meu coração. Pastor, realmente tem alguém na igreja que eu preciso... mas quer saber, Deus sabe, não fui eu que provoquei isso. Deus sabe do meu coração. De fato, tem uma amizade que aquela pessoa falou algo que não devia, eu não gostei, também não disse nada, mas não quero ela próxima de mim. De fato, pastor, teve alguém que eu emprestei um dinheiro, não me devolveu. Irmãos, pode parecer, pastor, mas adoração não tem a ver com levantar as mãos, não tem a ver com se ajoelhar. Irmãos, não, Jesus está nos ensinando isso. O texto é claro. Se no altar você se lembrar, e irmão, se a gente parar para olhar para o perfil desse adorador, veja só, se ele está diante do altar é porque ele foi para a igreja, só que ele não está de mãos vazias, ele está com a oferta. Para alguém estar na igreja, para alguém ofertar na igreja, essa pessoa é alguém comprometida, essa pessoa é alguém religiosa. Não é um incrédulo, é esse o perfil do adorador. E é justamente para essa pessoa que Jesus diz, olha, a sua oferta é importante, a sua adoração muito importante, mas tem algo que é mais importante, os seus relacionamentos. A qualidade, queridos, da nossa adoração está necessariamente e está diretamente envolvida com a qualidade dos nossos relacionamentos. Talvez você já deve ter escutado um testemunho ou um testemunho de você falar, olha, de encontrar uma pessoa e aquela pessoa cita alguém que você conhece, que é da sua igreja, e você fala, fulano é da minha igreja, e a pessoa de repente trabalha com ela, e a pessoa fala assim, fulano é crente? E aí você, que é da igreja dela, aí você vai diminuindo. Eu não sabia, mas tem certeza? A gente está falando da mesma pessoa? Ela é da sua igreja, mas lá no trabalho, se tem alguém que faz questão de arrumar confusão com todo mundo, aí você pensa assim, não, a gente não está falando da mesma pessoa, porque na igreja é alguém tão amável, é alguém tão bondoso, é alguém tão gentil e disponível. Mas lá no trabalho, eu sei que você nunca ouviu isso, eu estou falando aqui, talvez é outra realidade, ninguém nunca ouviu isso, e eu espero em Deus que você não seja essa pessoa. Você vai convidar a pessoa para a sua igreja, e ela diz, não, mas a sua igreja é do fulano? Nossa. Eu já contei aqui antes uma experiência que eu tive, eu no 3º ano do seminário, e a gente foi receber os calouros que estavam entrando, e eu encontrei um colega de trabalho, e na hora minha mente travou, porque eu não falei, né, irmãos, mas eu falei, eu não sabia que fulano era sequer crente, e ele está no seminário, ou seja, pelo menos ele está se preparando para ser um líder na sua igreja. E aí depois eu descobri que realmente essa pessoa era muito envolvida na igreja, na comunidade da qual faz parte. Mas não é, irmãos, que eu não sabia
do tipo, era alguém distante, era porque as obras dessa pessoa que trabalhava comigo, eu falei, não, essa pessoa precisa de Jesus. Era alguém que precisava ser evangelizado. Irmãos, Cristo não foi sacrificado, Ele não se entregou para eu e você vivermos essa divisão de personalidade. Cristo não te salvou para você vestir máscaras. Cristo nos salva para nós sermos íntegros, para nós sermos inteiros, para nós sermos pessoas de caráter, para nós sermos exatamente quem Ele nos chama para ser. E nessa jornada, eu sei, irmãos, a gente vai ter desafios. E Jesus não está dizendo assim, olha, é impossível que aconteça, mas se alguém tiver algo contra você, não. Na vida haverão desavenças. A grande diferença daquele que faz parte do reino de Deus é como ele reage às diferenças, às rupturas de relacionamento que a vida traz. Então, como anda a sua adoração? Antes de pisar no altar, e talvez não pense só para quem serve aqui na igreja, antes de entrar aqui dentro, como foi a sua semana? Não que eu acredite que esse solo aqui é santo e que ali não é, mas irmãos, graças a Deus que a gente tem uma igreja para fazer parte, porque a gente chega aqui, a gente é confrontado com a palavra, e a gente lembra que a gente tem que ser crente, e que a nossa adoração vai além dessas 1, 2, 3, 4, 5 paredes. Deus nos chama para algo além. Como anda a sua adoração? Em segundo lugar, e aí, sendo mais direto naquilo que Jesus nos intima a fazer, não é opcional. Jesus nos diz que tem que ser assim, para que a nossa oferta, a nossa adoração seja aceita. Jesus diz, olha, deixa a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro. Irmãos, olha só, aqui nessa frase aqui simples, nós conseguimos enxergar o que de fato Deus prioriza no seu reino. E é por isso, queridos, que tudo aquilo que eu disse, aqueles exemplos que eu trouxe, pastor, o que importa é o meu coração, o que importa é como eu me sinto. Não. Jesus disse, vá primeiro. E queridos, Jesus está falando para um povo religioso. Irmãos, o altar no templo era o lugar mais importante, era o coração da adoração. Olha só, havia Jerusalém, ou a gente pode ser mais abrangente, havia Israel, havia Jerusalém, em Jerusalém havia o templo, no templo havia o Santíssimo Lugar, e no Santíssimo Lugar havia um altar. E Jesus está dizendo, é nesse ambiente, esse lugar não é importante? É. Pois então, tem algo mais importante. Vá primeiro. E o vá aqui, irmãos, não é, quer saber? Quando você tiver tempo. Sabe por quê? Porque a adoração está lá. A oferta ficou lá no altar. O culto já havia começado, irmãos. A ideia aqui, e eu fiquei pensando sobre isso, como seria, visualmente falando, né? Eu fiquei pensando sobre isso. É como se o culto tivesse começado, e aí a gente, como adorador, tivesse ali na hora de oferecer ao Senhor o nosso serviço. Irmãos, e veja só, se você é crente dessa igreja há mais tempo, você vai saber que adoração e louvor, você não veio aqui assistir culto, você veio adorar a Deus, junto com louvor, junto comigo. Isso daqui não é uma palestra, você não veio assistir uma palestra, isso aqui não é um stand-up, isso aqui não é... A gente está adorando a Deus juntos, eu aqui e vocês aí, a gente está em adoração. Mas é como se Jesus interrompesse o culto e dissesse, opa, para tudo, desliga o som,
tem algo que você precisa se resolver com alguém? Certo. Vá primeiro e depois você retorna. Por quê? Por quê, queridos? De onde vem isso? Por que a reconciliação? Por que Deus, eu já expliquei isso, Deus é um Deus relacional. Deus é um Deus que, apesar das nossas falhas, Ele se mantém fiel à sua aliança. Ainda que a gente minta, ainda que a gente seja infiel, Deus permanece fiel, irmãos. Mas essa necessidade de reconciliação a gente encontra em todas as Escrituras. Em Isaías capítulo 59, do verso 1 e verso 2, Isaías diz assim: olha, são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías denunciando o pecado do povo e dizendo, olha, existe uma separação. E de fato, irmãos, o pecado nos separa de Deus. Paulo diz em Colossenses capítulo 1, verso 21, vós que éreis outrora estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más. Irmãos, inimigo significa separação, significa ruptura. Nós não éramos parte do reino de Deus antes de sermos alcançados pela sua graça. Efésios capítulo 2 vai dizer o seguinte: estranhos, que nós éramos estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Irmãos, eu não sei se você tem dimensão disso, mas não é que antes de Jesus, eu só não tinha muito desejo de buscar Deus. Não, nós éramos inimigos de Deus. Se a gente não começar a entender isso, a graça de Deus, a palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu só entendo o tamanho, a largura, a profundidade, a altura do amor de Deus, quando eu enxergo o tamanho, a profundidade, a largura do meu pecado sem Cristo. Nós estávamos separados. Até que Jesus então entra na nossa história. A cruz de Cristo nos encontra. O amor de Deus. E agora tudo faz sentido. Eu era cego e agora vejo. Eu era surdo e agora eu ouço. Agora eu tenho consciência de quantas coisas eu fiz que desagradaram a Deus. Agora eu tenho consciência de quão rebelde eu fui. O amor de Deus me encontrou. E o que acontece quando o amor de Deus nos encontra? Paulo diz em Romanos capítulo 5, Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus. Por que eu trouxe isso, irmãos? E por que eu estou traçando toda essa linha de raciocínio com vocês? Porque não é que Deus simplesmente quer que a gente resolva as nossas diferenças, porque a gente tem que ser uma pessoa melhor. Não, irmãos. Porque nós fomos reconciliados com Ele por meio da cruz. E aí a pergunta que fica é: como que eu, que fazia parte do reino das trevas, como que eu, que era inimigo de Deus, encontrei esse lugar de graça, de amor, de reconciliação, como que eu, que era desprezado, gentil, alheio, sem Deus no mundo, agora encontro lugar na mesa de Deus, e sou recebido como filho, co-herdeiro com Cristo, alvo das alianças, desde Abraão, Noé, Davi, tudo tem a ver com Cristo, mas eu, em Cristo, sou alvo desse amor.
como que eu, que fui reconciliado de uma dívida eterna com Deus, como que eu, que estava destinado ao inferno, uma separação eterna com Deus, como que o meu pecado foi perdoado e eu me sinto no direito de olhar para o meu irmão e dizer, não fale comigo. E dizer para ele, nossa amizade acabou, as nossas diferenças são muito maiores do que aquilo que nos une. Como, irmãos? É impossível você encontrar o amor de Deus, entender o que Cristo fez na cruz e permanecer sendo um zombador, sendo alguém que ao invés de pacificar, é alguém que traz mais desavença para o meio que você está inserido. Afinal de contas, pastor, o que é reconciliação? Veja só, reconciliação é uma restauração intencional. Quando essa palavra eu coloquei aqui, intencional, é justamente para trazer esse alerta para nós. Não, ela não acontece naturalmente. Não, eu vou deixar o tempo passar, eu vou esquecer, a pessoa vai esquecer, e novamente nós vamos construir aquilo que foi perdido. Não, ela tem que ser intencional. Jesus disse, deixa a sua oferta e vá. Jesus não disse, deixa a sua oferta, deixa o tempo passar, e vocês dois vão novamente reconstruir aquilo que foi perdido. É algo intencional, de um relacionamento que foi rompido. Só que por que isso acontece? Por meio do arrependimento, do perdão, da busca sincera pela paz. Não é apenas o fim do conflito, mas é a reconstrução da comunhão. Você consegue entender que não é só que Deus fez as pazes comigo, com você. Como alguém, sabe? Olha, a partir de hoje, zeramos a conta, você vai para lá e eu vou para cá. Não é assim que Deus nos trata. A Bíblia diz que quando nós nos arrependemos do nosso pecado, Deus lança fora no mar do esquecimento as nossas ofensas e as nossas falhas. Deus está intencionalmente reconstruindo, vez após vez, um relacionamento que foi rompido e que na maioria das vezes é a gente que rompe. E agora Jesus está te chamando a imitar os seus passos. Porque afinal de contas, irmãos, seguir a Cristo é isso. É fazer o que Ele fez. Jesus não apenas reconciliou uma pessoa, Jesus reconciliou consigo um povo de toda tribo, língua e nação. Crentes de todas as eras que estarão juntamente com Ele na eternidade, desfrutando de comunhão plena. Agora, por meio do seu exemplo, nós vamos. E agora, o apóstolo Paulo, ele diz algo, irmãos, que é interessantíssimo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Olha só, irmãos. Sabe aquela pergunta, pastor, eu não sei qual é o ministério que Deus está me chamando, eu não sei se é o de louvor, eu não sei se é o da pregação, eu não sei se é o do Kids. Irmãos, até pode ser que Deus vai sim te colocar em outros ministérios, mas tem um que é unânime, que eu e você, todos nós, que estamos inseridos e fazemos parte, que é sermos embaixadores de Deus, por meio de Cristo Jesus, para reconciliar o mundo. Irmãos, se tem algo que crente não consegue conviver, é com desavença, porque ele entendeu que ele é um reconciliador. Se possível for, não só promova a paz entre você e as pessoas que você conhece, mas promova a paz no ambiente que você está inserido.
Às vezes, queridos, a gente vê oportunidades que Deus nos dá para testemunhar do Evangelho e a gente perde. Sabe por quê? O fulano A está com desavença da pessoa B, a pessoa A nos procura. E ao invés de nós tentarmos unir as pessoas, a gente alimenta uma separação ainda maior. Irmãos, não dá para haver isso, queridos, entre o povo de Deus. A sua adoração, a minha adoração pode ser diretamente interrompida. Jesus parou o culto, queridos. Então veja só, quando alguém recusa, e olha só, quando alguém que foi reconciliado com Deus se recusa a buscar reconciliação com o seu irmão, essa pessoa está contradizendo, na prática, o evangelho que diz professar. Eu acho que eu deixei esse ponto bem claro. E aí, queridos, eu quero propor para a gente... Pastor, tá, tudo bem, eu entendi o que eu preciso fazer. Mas a pergunta agora é como que eu faço? Como que eu me reconcilio? Como que eu busco aquela pessoa e me resolvo? Eu quero propor algo aqui, algo que eu chamei do caminho da reconciliação. E começa no primeiro ponto, que é: examine primeiro o seu coração. E aí, aqui, queridos, eu não quero diminuir a dor de ninguém. Jesus não diminui a dor de absolutamente ninguém. O que Jesus te convida, e que eu vou te convidar essa noite, é você fazer uma análise no seu coração dos motivos, das razões. Pegue tudo, se possível, anote exatamente o que aquela pessoa fez, o que ela disse. Faça isso, chore, coloque para fora. E o convite que Jesus te faz é: agora coloque ao lado aquilo que Deus fez por você. A gente precisa se examinar, queridos. Pastor, mas não é justo. E não é. Quem disse que precisa ser justo para ser correto? Lembra o que os fariseus faziam? A gente só gosta de quem gosta da gente. Você quer que seja justo? Então tem a mesma recompensa que eles tiveram. Você quer fazer a vontade de Deus? Então você vai ter a recompensa que Deus tem guardada para aqueles que obedecem a sua palavra. Irmãos, todas as nossas ofensas. E aí o texto, eu posso voltar, mas o texto vai falar, não é num... Jesus, ele é tão profundo no exemplo que ele traz, queridos, porque Jesus não diz: se você tiver algo contra o seu irmão. Jesus, ele traz uma situação que é muito mais difícil. É se eu sei que o meu irmão tem algo contra mim. Isso não me dá o direito de acreditar que eu tenho alguma justiça que é superior. Não, queridos. O Evangelho nos equaliza. O Evangelho nos coloca debaixo da mesma posição. Examine o seu coração. As causas, os motivos, o que foi dito, o que não foi dito, as intenções. E ao lado dessa balança, coloque o que Cristo fez por você. Ele te alcançou, Ele te perdoou. A nossa oração do Pai Nosso é: Senhor, perdoa as nossas ofensas, da mesma forma como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Pese isso, examine o seu coração. Em segundo lugar, vá. O texto não diz espere, o texto diz vá. É necessário tomar a iniciativa, irmãos. A iniciativa é daquele que entendeu o amor de Deus. E agora, pastor, o que eu faço? Converse.
Pastor, mas eu quero me explicar. Calma. Antes disso, ouça. Agora não é ouvir para rebater, é ouvir para entender. Pastor, mas eu não concordo. Jesus não está dizendo, vá, escute o seu irmão. Se você concordar, está tudo bem, volte e entregue a sua oferta. Não se trata, queridos, de concordar ou não, se trata de resolver, porque Cristo resolveu a nossa condição diante de Deus. Pastor, eu ouvi, e agora? Perdoe. Pastor, mas eu tenho as minhas razões. Joga elas fora, por amor ao seu irmão. Se houver espaço para conversa, para ele te ouvir, para você ouvi-lo, conversem, mas que seja com o coração quebrantado e com um alvo em mente, irmão. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente até procura, a gente até conversa, mas a gente não quer resolver, a gente quer se explicar. Todas as vezes que a gente procurar alguém para conversar, a gente já tem que ter em mente, eu preciso me reconciliar com essa pessoa. E eu só vou sair dessa conversa reconciliado. Eu ouvi, irmãos, olha só, a gente acredita que espiritualidade, muitas vezes, é sinônimo de dons espirituais. Espiritualidade de verdade é falar em línguas, é profetizar. Espiritualidade de verdade é ter sonhos, visões. Espiritualidade é pregar. Isso daqui, irmãos, isso daqui é que é espiritualidade. Vida transformada é isso daqui. E é isso que Jesus exige de cada um de nós. E agora, para muitos, e o que o mundo diz? Olha, apenas conversem e se distanciem. A reconciliação, imagina se Deus tivesse feito isso conosco. Deus dissesse assim, olha, vocês estão perdoados, mas não contem comigo para nada. Irmãos, Ele nos faz templo e habitação do seu Espírito, irmãos. Você está pecando e Jesus Cristo habitando em você. Jesus não desiste. O grande objetivo da reconciliação, queridos, é a comunhão restaurada. Talvez você nem vai permitir, sei lá, vocês não vão ter os mesmos acessos, vocês não vão, mas você vai olhar para aquela pessoa com um coração leve de alguém que perdoou e de alguém que fez aquilo que Jesus pediu. E aí, queridos, esse é o caminho. Eu quero trazer aqui um exemplo de alguém que fez isso. Eu tirei a foto de José lá do liquidinho dele. Você que não viu José, ele era mais ou menos assim. Irmãos, pense no homem injustiçado. Um homem que ele era filho e o pai dele amava ele. Os irmãos revoltados por isso. Ele era o preferido. Ele era o especial. Vamos dar um jeito de resolver. Os irmãos vendem ele, traem ele. E o tempo passa, os anos passam. Até que um belo dia, José, agora não mais o irmão apenas, mas o segundo homem mais poderoso do Egito, ele tem um encontro com os mesmos irmãos que venderam e traíram a sua confiança. A Bíblia vai dizer, queridos, e se você ler o relato em Gênesis, que José, ao ter uma conversa com seus irmãos, chorou por diversas vezes. Ele conversava com seus irmãos e saía da sala, porque passava um filme na cabeça dele. A família dele, as pessoas que ele deveria ter maior confiança, traíram ele.
E José ali, um homem poderoso, com todo o direito do mundo para se vingar desses homens maldosos. Mas ele não faz isso. Pelo contrário. Ele toma a iniciativa. Ele conversa. Ele não manda recado. Ele faz todo... Eu não vou entrar aqui na história, irmãos, porque aí a pregação não acaba hoje. Mas os irmãos devem lembrar. Se não, leiam um texto em Gênesis. Ele tem uma conversa direta. Ele conversa em particular com seus irmãos. Ele chora. Ele se lamenta. Ele escuta tudo. O texto vai dizer que os irmãos dele falavam uns com os outros, achando que José não entendia. E José ouvindo tudo, irmãos, e não interrompeu, não quis se justificar. E por último, aquele que tinha todo o direito de fazer o mal, ele disse: o plano que vocês tinham de me causar o mal, Deus tornou em bem. José confiava no Senhor, irmãos. Mas esse processo foi doloroso. Mas ele saiu de lá reconciliado com toda a sua família. A gente lembra do homem o homem que foi o governador do Egito, o homem que fugiu da mulher. Mas olha, irmãos, o que ele fez aqui é muito mais difícil do que governar o Egito e do que fugir da mulher de Potifar. Ele entendeu o Evangelho. Ele viveu à luz disso. E eles voltaram a ter comunhão uns com os outros. E por último, queridos, em terceiro lugar, quem reconcilia volta para o altar de maneira diferente. Porque no final do dia, olha só, Jesus não se esqueceu da adoração. Jesus diz: olha, deixa a tua oferta diante do altar. Vai se resolver, volta, pega a tua oferta e adora. Só que o adorador agora está diferente. A consciência está mais tranquila, o coração está mais leve. E aí, queridos, o convite nessa noite, quem saber o que tem que ser feito, pelo menos eu espero, que à luz daquilo que o texto disse, vocês tenham entendido. Saber o que tem que fazer, eu acho que a gente já entendeu. Mas a grande pergunta dessa noite, que a gente precisa sair daqui com isso em mente, é quem? Quem você precisa procurar na sua família? Quem você precisa procurar na sua igreja? Quem você vai precisar procurar entre os seus amigos? Quem você vai precisar procurar no seu trabalho para se reconciliar? Porque o grande propósito do Evangelho, queridos, é ter vidas transformadas. A grande mensagem dessa noite, e que eu quero que você grave no seu coração, e eu oro a Deus para que o Espírito Santo te lembre disso. A minha adoração só será completa se eu estiver em comunhão com meu irmão. É isso que nós fazemos, queridos, todos os meses, na ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E o que a gente pensa? A gente pensa na nossa vida com Deus. Mas a ceia do Senhor tem um propósito que é mais profundo. A ceia do Senhor pede necessariamente que você avalie a sua vida com quem te cerca. Pastor, mas e se a pessoa não quiser falar? Está tudo bem. Você já procurou? Você já fez a sua parte? E aqui, queridos, a gente precisa, e eu preciso falar isso, a gente precisa fazer uma pequena
separação, porque existem casos muito graves, traumas, abusos emocionais. Eu não estou falando disso. Existem pessoas que causaram traumas, abusos e que não há espaço para reconciliação. Esse tipo de gente tem que estar longe. O que eu me refiro aqui, e Jesus usa a palavra irmão, é alguém que você ofendeu, ou alguém que você se sentiu ofendido, ou que você acha que está ofendido com algo que você falou, a uma atitude que você fez. Quem, irmãos? Jesus está te perguntando essa noite, quem? E aí, Jesus também mandou uma foto para mim no WhatsApp. E aí eu te pergunto, se Jesus interrompesse o teu culto essa noite e pedisse que você resolvesse apenas um relacionamento antes da gente terminar o culto, quem é que vem à sua mente? Essa é a primeira pessoa que você tem que procurar. Para encerrar, irmãos, algumas coisas que eu quero deixar para toda a igreja. Primeiro, não transforme uma ofensa na sua identidade. Sabe, às vezes pessoas falam coisas a nosso respeito e a gente ouve isso e a gente começa a criar um trauma existencial de que com certeza eu sou isso e eu sou pior, tá vendo? É por isso que todo mundo me trata desse jeito. Não. Nós seremos ofendidos, irmãos. O nosso Senhor foi ofendido. Quem eu e você somos para não sermos ofendidos? Em segundo lugar, avalie a saúde dos seus relacionamentos, não apenas a frequência dos seus cultos. Jesus quer saber, irmãos, de mim e de você essa noite, se a gente traz diferença para as pessoas com quem a gente se relaciona, ou a gente se comporta como qualquer pessoa aí fora. Não, pastor, mas eu estou todo domingo na igreja, mas que transformação isso está gerando na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade. Terceiro lugar, não se isole. Não, porque muitas vezes o que você acha que é vitimismo, ou o que você acha que é problema dos outros, na verdade é um orgulho seu ferido, porque você acha que você é o centro do universo. Você não é. Jesus é o centro da nossa vida. A gente tem que irmãos, a gente precisa se doer menos por aquilo que as pessoas dizem sobre nós. Às vezes algumas reações, algumas atitudes, apesar do que foi dito, é porque o meu ego foi ferido. Não conviva com o seu ego, crucifique ele. Jesus quer que você imite os seus passos, sendo um reconciliador. Aquele tipo de gente que, se sabe que tem uma desavença, vai fazer tudo o que for possível para resolver, não só na sua vida, mas na vida dos outros. E nunca esqueça como Deus tratou você, porque Ele nos perdoou e Ele nos reconciliou em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe nessa noite, que o Senhor nos leve a essa profunda reflexão sobre quem nós precisamos procurar, sobre quem nós temos que ser. Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida.